A primeira coisa é constatar a gravidade do problema. Primeiro que nós já sabemos, já foi falado ontem, hoje de manhã, 2 vezes, de muitas formas diferentes. O matrimônio entre os católicos é e o que significa que é um sacramento, que ele contém e que ele reproduz, semente, o sagrado, e que como tal precisa ser tratado. E está na hora da igreja começar a tratar. Agora, para falar bem a verdade, antes de ler aqui no trechinho do catecismo, algumas vezes é meio difícil a gente convencer-se de que o matrimônio é sagrado. Começada a celebração de certos... Eu, graças a Deus, louvado seja o Pai amado celeste, como eu trabalho numa comunidade, vivo numa comunidade e tenho a missão de pregador, então até hoje dá de contar no dedo dos casamentos que eu já tive que assistir. Louvado seja Deus, senão eu já tinha morrido de infarto. Um dos últimos que eu fiz, quase que eu morri, depois quase que matei o noivo e a noiva e a família dela, tudo de raiva. Porque eles demoraram 45 minutos para a noiva entrar. E eu tenho uns sérios problemas. Quando eu vou me irritando, vai estufando essa lateral aqui do meu pescoço, que já não é... Eu já tenho pescoço de quase que dá de 90. E eu fui me irritando. Porque nunca na minha vida eu comecei uma missa atrasada se depender de mim. Nunca. Acho que é respeito. Então, já começa atrasado. 45 minutos. Eu estava na sacristia, só não fui embora porque aquela igreja lá só tinha uma saída. Se tivesse saída dentro da sacristia, eu ia embora. Ia sossegar. Aí começou a abrir a porta lá, os fotógrafos, aquele tanto de gente, para atazanar mais a gente ainda. Começa aquela procissão, aqueles padrinhos, tudo com aqueles palitozão assim de risco, assim, com aquela flor aqui. Tá. Aí de fechar a porta, começaram a tocar a música do Ghost, para entrar a noiva. Um filme espírita. Quando foi começar o casamento, o meu sermão foi esse: vocês estão começando muito mal. Primeiro é começar a adorar, ninguém é palhaço ficar esperando esse tempo, não. Não convidaram mais eu para fazer casamento lá. Falei segundo que vocês pegaram uma música que é muito mal para o casamento. Os rapazes gostaram tanto da música que não teve coragem de assumir ela. Precisou baixar depois numa negona lá para ver se ajeitava o espírito para casar com ela. Está muito mal. Vocês estão começando muito mal a vida de vocês. E o triste é que isso está assim cheio. O casamento na igreja parece uma coisa falsa. Roupa falsa. Ou se já viu uma pessoa vestida de noivo na rua. Se vê, corre que é louca. É doida. Eu já fiquei sabendo de noivo que levou a garrafinha aqui. Antes lá tá nervosa, toma o gole. Vai, aquele bafo. Não tem como responder. Quem casa é o padre, não é a noiva nem o noivo. Ele nem repete, fala: eu te recebo. Por minha mulher, bonito ser fiel, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, amando você, beijo você, todos os dias da minha vida. Porque tudo externo. Perde, é uma pena. Eu acho que nós padres também devíamos criar um pouco mais de vergonha na cara e fazer uma pastoral familiar, matrimonial mais séria. Não atirei pérolas aos porcos. E é o que se atira. Então, umas músicas que não tem nada a ver. Padrinho leva, qualquer um leva de padrinho. Gente que é casado, gente que é amigado, homem com homem, mulher com mulher, tudo pode ser padrinho de casamento. Começa mal. Não presta atenção, não reza. Tem fotógrafo e cinegrafista que vai filmar, eles pedem licença para o padre afastar um pouquinho para eles passar aqui na nossa frente. É verdade.
Vocês sabem disso, que o mais importante é o filme, é aquele álbum medonho que depois quer mostrar pra gente ainda. Não tem coisa mais enfadonha do que você ter que assistir filme de casamento dos outros. Se você filmou o seu, pelo amor de Deus, põe aqui numa caixa de isopor e guarda para nunca mais ninguém ver. Só tem interesse para você, todo mundo que vê que acha lindo, tá, no fundo está falando, é medonho. Você ficou péssima com aquela maquiagem, aquilo ficou horroroso em você. Fritaram o seu cabelo, você ficou o dia inteiro passando aquela gosma, aquilo ficou medonho em você. Ninguém fala que ficou. Tem que não reconhece, que será que está entrando lá? Põe aquela redinha na cara, sei que é esse mosquiteiro, vai entrando, vai entrando. Aí levanta o mosquiteiro. Porque tem que te levantar mesmo, porque o Jacó casou com a Lia, pensando que era Raquel. Era o Tibufu em vez de ser a bonitona. Por isso que agora o véu é para trás, antigamente era para frente. Aí você não sabia. Então a pessoa vai bêbada. Tem gente, eu já vi em jornal, propaganda de despedida de solteiro, agência de prostitutas e prostitutos especializados para fazer despedida de solteiro. As moças vão fazer o chá da panela, cada vez que a moça errar, ela tem que ficar pelada. E os rapazes vão tudo na zona para fazer lá despedida com o rapaz. Em casa e na igreja. Que pena. Não atireis as pérolas aos porcos. Então a primeira coisa que nós não, isso aí é muito mais seu do que meu. Porque se vocês têm um sacramento e não valorizam, quem é que vai valorizar? Fala mal para um moleque que está vestido com a camisa de um time, que o time dele é ruim. Ele briga. Agora hoje, as novelas falam mal do casamento. As músicas falam mal do casamento. Os filmes falam mal do casamento. Na igreja católica se realiza muito mal os casamentos. Muito mal. Ei, todo mundo braço, tá nem aí. Tô nem aí, tô nem aí. Me interessa é fazer logo. Para cumprir um compromisso social. Mas falta uma experiência de fé. Então aí começa, a mudança precisa começar e aí. Uma mentalidade nova, um jeito novo de olhar para algo que é sagrado. E aqui eu conclamo os pastoralistas, vocês que trabalham com cursos de noivo, vocês que trabalham na pastoral familiar, comece a pôr o catecismo em ação. Se é sacramento, se é sagrado, tem que ser tratado como tal. Ninguém guarda joia no monte de esterco. Então, se nós acreditamos que o matrimônio... Agora, aqui tem um problema muito sério. A grande maioria dos católicos não acreditam que o matrimônio seja de fato sacramento. Sabe por quê? Porque começa com a desvalorização do próprio corpo. Como é que eu posso falar num sacramento que vai se realizar num encontro físico de um homem com uma mulher? Ah, padre, mas não é físico. Não é físico? Se não tiver a dimensão física, o matrimônio é nulo na hora. O matrimônio se consuma no encontro físico do corpo masculino com o corpo feminino. Mas como é que nós tratamos o nosso corpo? E de modo especial, como é que se trata os órgãos genitais? Vira apelido. Em português nós temos mais ou menos 3.000 palavrões. Isso é pouco. Por exemplo, o alemão tem 9.000 palavrões. Aliás, depende do jeito que ele fala. Você fala bom dia para a gente acha que está xingando. Talvez seja por isso que tem tanto palavrão. Você sabia quantos apelidos tem para o pênis, por exemplo? Só para o pênis, o órgão sexual masculino, que Jesus Cristo, homem, teve também. Só para o pênis tem
369 apelidos em português. Vagina, 232 apelidos. Maria teve vagina, não teve nenhum desses outros apelidos. Relações sexuais, 230 e poucos apelidos. Então como é que eu posso honrar Deus no meu corpo? Vocês vejam que o demônio é terrível. O demônio, o grande objetivo dele é destruir o matrimônio. Para destruir o matrimônio, ele tem que tirar a ideia de sacramento, de que isso é de fato sagrado. Para tirar a ideia do sagrado, ele precisa fazer você desvalorizar o seu corpo. Então você passa a olhar o seu corpo como se fosse uma coisa feia, uma coisa pecaminosa. A mãe já fala para o menino: tira a mão daí que isso é feio. Ou senão, quando fala dos órgãos genitais, não fala nele, fala: estou com um problema lá. Lá onde? Lá, você sabe aonde eu estou falando, né? Lá. Aí vem os apelidos, e cada apelido que é uma coisa medonha. Cada apelido pavoroso, que faz a pessoa ter nojo. Olha o demônio como é terrível. Virou palavrão, virou sinônimo de palavrão. Mas meu Deus, você já pensou a delicadeza com que Deus fez o corpo masculino e o corpo feminino? A sensibilidade. O pênis talvez seja o único órgão do corpo de um homem que não tem nada de masculino. É o órgão mais feminino que há no corpo do homem. Ele não tem nervo. É só músculo revestido de sangue. Olha que delicadeza. Olha a delicadeza com que Deus revestiu o corpo feminino. Se você quiser ter uma ideia da sensibilidade interna do corpo feminino, o único órgão do corpo que se assemelha um pouquinho é a parte interna da nossa boca, lateral. É essa sensibilidade. Por que Deus fez algo tão sensível, tão maravilhoso? Para que houvesse um encontro maravilhoso entre um homem e uma mulher que se amam. Para que ali, naquela sensibilidade, a maior sensibilidade que o ser humano pode sentir, nos órgãos mais sensíveis do seu corpo, para que um pudesse sentir no próprio corpo, até mesmo o batimento cardíaco um do outro. Por isso que a igreja ensinou desde o começo e percebeu que esses órgãos precisam ser revestidos de dignidade. Por isso que as roupas íntimas sempre foram roupas dignas. Você já notou, por exemplo, hoje já mudou muito, porque hoje com a indústria do sintético, e que aliás faz um mal medonho para o corpo, tanto masculino como feminino, mas há alguns anos atrás, a roupa íntima feminina era feita com o mesmo material que se reveste o sacrário. É aquela renda, é aquele paninho suave, delicado. Cada vez que você abria um sacrário, era para ter essa mesma ideia. Ora, ali onde se guarda o corpo, o sangue, a alma e a divindade de nosso Senhor Jesus Cristo, aqui no meu corpo, aonde guarda aquela parte do meu corpo que reflete e que comunica a semente. Sêmen é semente, genitais é gênesis, é nascimento, é o lugar da origem. É aqui que o meu corpo torna-se reprodutor de Deus. Que coisa espetacular.